Sejam bem-vindos ao Saúde Você aqui na TV Caras e hoje um programa especial, um programa que eu amo fazer. Estou recebendo uma convidada muito importante, muito querida, odontopediatra das minhas filhas, doutora Letícia Lemos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo. É um prazer estar aqui com ela. Com as suas mini pacientes. E aqui eu tenho a Rafinha, Vitória. Tem uma convidada lá de Taubaté, a Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem com você? A Vitória tá com vergonha, gente. E eu tenho a Manuela Victória ali do lado, que também tá participando do programa de hoje, o maridão que tá dando mamar aqui para ela poder participar do programa. Bom, doutora, nós falamos durante a gravidez sobre a fase da gestante, o pré-natal. Aí tá aí os bebês, né? Aqui, ó. E já uma fase já entrando na questão das gengivas. Então, eu resolvi tirar as dúvidas aqui com a doutora, fazer uma consulta aqui com a doutora que vai servir para as mamães que estão em casa. Rafinha e Manu são prematuras. Elas nasceram de 34 semanas. Uhum. Até me confunde, gente, porque 32, 34, 34 semanas. Então, elas cronologicamente têm 4 meses. Elas vão fazer 6, elas estão perto dos 4 meses. Doutora, eu tenho percebido que as crianças têm feito isso, ó. As duas ficam o tempo todo mordendo brinquedos, babando. O que acontece? Então, elas estão na fase oral, né, Duda? A fase oral, ela inicia no bebê no primeiro trimestre de vida. Primeiro trimestre? E exatamente é isso que ela está fazendo aqui, ó. Ela está coçando a gengiva com o brinquedo, né? Agora ela está exatamente, ó, bonitinha, sabendo segurar o brinquedo sozinha. Então começa essa fase, né, de saber empunhar o brinquedo, né? E fica nesse desespero, né? De sugar, de coçar e ela também tem aumento de salivação, né? Então fica babando, molha a roupinha, que nem a Manu tá bastante salivação, né? Olha isso, amor. E aí, além disso, todos esses detalhes ainda podem, às vezes, aparecer algum outros sintomas que incomodem mesmo o bebê, né? Então, por exemplo, ela pode, além disso, também apresentar irritação, né? Eu percebo que quando cai o brinquedo, ela já fica irritada, porque eu acho que tá coçando. Sim, e na verdade, tudo isso é preparação do rebordo, né? Que é a gengiva e a estrutura óssea, que está por baixo, exatamente para poder vir a chegada dos dentes de dentro, né? Eu tive na pediatra e ela me disse o seguinte, que não é o dentinho que está coçando, a gengiva ela começa a engrossar e ela vai ficando mais esbranquiçada. A gengiva do bebê, ela nasce como uma lâmina, né? Assim, bem fininha, né? E aí ela vai engrossando, encorpando para poder o dente vir do meio. Né? Então, o que acontece é exatamente isso. Quando está assim, fazendo toda essa coceira, essa irritação, aumento de salivação, é a posição óssea que está tendo, engrossando o suporte, né? Para poder o dente vir do centro e romper. Então, tem bebês que vão com esses sintomas até o fim dos dentes. São 20 dentes de leite, né? Ela está conversando aqui. São 20 dentes descidos, né? E aí, esses 20 podem manifestar esse tipo de incômodo. Agora, por exemplo, a Manu, a Rafa não, mas a Manu, ela fica bastante com a linguinha pra fora e bastante salivação. Ela tem muito mais do que a Rafaela. É normal essa salivação excessiva, assim, que você vê que a criança toda hora babando? Sim. Às vezes fica com a linguinha pra fora? Sim, é normal. Agora, também tem a questão, né, de que o bebê, que nem no caso delas, né, que foram prematuras e você também estava na época, né, hospitalizada, então elas não tiveram a oportunidade do leite materno. Isso acontece com muitos bebês, né? Então, quando isso acontece, o bebê também, às vezes, não tem, assim, uma firmeza da musculatura da língua, que é um músculo, né, e de todo o lábio, que também é um músculo. Então, às vezes, precisa até avaliar mesmo com uma fonoaudióloga para poder ver se precisa fazer o fortalecimento mesmo dessa musculatura, até porque daqui a pouco, né, elas vão entrar na alimentação complementar, né? E aí, entrando na alimentação complementar, precisa estar tudo ok,
né, para poder ter a mastigação adequada. E aí é importantíssimo estimular a mastigação adequada para poder ela ter um bom desenvolvimento do terço inferior da face, né? Agora, doutora, eu tenho uma pergunta. A gente vê que hoje o mercado da indústria infantil tem muita opção de brinquedos, né? Tem muita opção. E aí, alguns elas se adaptam, outros não. Tem diversos tipos de mordedores que eu observei. Alguns eu acho que tem até uma superfície um pouco mais rígida. Eu não gosto muito. Esse aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ele tem a fase molinha. Ainda tem essa parte azulzinha Mas que é tem a molinha. parte Aí é onde amarela, ela segura, né? Então, mas tem chupetinha com mordedor. Tem o brinquedo ideal, tem o mordedor ideal, ou ela tem que deixar a criança realmente ver o que ela gosta? Precisa assim. Quando você tem diferentes de textura, por exemplo, mesmo esse que é uma pelúcia, ó, ele tem uma costura. Essa diferença de textura ajuda a coçar. Entendeu? Então, por exemplo, que nem esse que a Manu tá usando, ó, tem diferenças de textura, ajuda a coçar. Então, todos esses que têm diferença de textura, ou é uma borrachinha que a criança consegue morder, ajuda a coçar. Quando o bebê sente coçar, ele sente alívio, né? Então, assim, e existem aqueles que têm um líquido dentro. Esse líquido geladinho faz uma compressa. Né? Então, por exemplo, esse brinquedo que a Manuela tá com o Tarcísio segurando... Tem água. Tem água. É legal de guardar na geladeira e dar para ela geladinho. Guarda, entendeu? Geladinho, olha só. Para poder fazer mesmo uma compressinha ali da coceira. Então, por exemplo, para quem tem a oportunidade de leite materno, a gente fala para fazer o geladinho de leite materno. Olha! Principalmente, às vezes, na dificuldade de ter um brinquedo, né? O geladinho de leite materno também é um que faz essa compressinha do líquido gelado, além do leite materno. Então, existem várias questões, tanto de textura, né? Tanto de mesmo alívio, né? Desses sintomas todos. Agora, tem crianças que sofrem muito mesmo com essa sintomatologia. E tem alguma coisa que pode aliviar? Né? Porque os antigos, vamos dizer assim, as avós ficam, usa não sei o que lá dentro, usa não sei o que, e que é docinho, que dá um alívio. Deve-se usar esses produtos? O que não deve é pôr qualquer produto que seja doce. Né? Tá vendo? Então... viu, vó? Viu, vó? Não pode. O que não deve é dar o açúcar precocemente para o bebê. Elas não conhecem nada doce. Então, porque lembra que a gente falou muito no pré-natal dos 1000 dias de vida, 2 anos, nada. Né? Porque a sacarose, antes dos 2 anos de vida, ela prejudica mesmo toda a questão do desenvolvimento. Então, vai prevenir a obesidade, vai prevenir a própria... cárie, né? Vai prevenir todos os problemas que têm origem da sacarose. Então, quando a gente consegue fazer com que o bebê realmente não tenha a oferta do açúcar antes de 2 anos, a gente previne todas as doenças. Isso chama epigenética. Você causa... Ela tá brava porque tá coçando. Mamá, pronto, é fome. Isso causa bom desenvolvimento do bebê, né? Agora, uma pergunta. Por exemplo, elas estão nessa fase que tá engrossando a gengiva, que baba, que coça. Os dentinhos mesmo, eles começam a rasgar por volta de que idade? Então, em média... Olha lá, Didi. Problema com criança é assim, gente, é vida real. Em média, o primeiro dente rompe entre 8 e 9 meses, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que as crianças têm essa média, mas tem bebês que nascem com dente, né? Já nascem? Tem bebês que nascem, que é o chamado dente natal, né? E, curiosamente, aumentou essa prevalência recentemente. Agora, tem bebês que não, que tem o primeiro dente só com 1 ano e 2 meses de vida. A Vitória tem quantos anos? Quantos anos? Mostra na mãozinha pra tia. Quantos anos, Vi? Conta pra nós. 2? 2 aninhos? 3, né? 3? É. E deixa eu ver os dentinhos. Tem um Tá caindo os sorrisão, ó. dentinhos? Não. Tá fala. coçando? Não? Você escova os dentinhos? Escova, olha, a Vitória escova os dentes. Ela já foi na dentista, né, Vi? Já foi na dentista, Vi?
Olha aqui, tá vendo? Isso é exemplo. A Vitória com 3 aninhos contando aqui que já foi na dentista. Esse daqui é da Rafinha. Agora, doutora, a higienização das linguinhas, essa fase, desde que nasce, na verdade, continua fazendo com a gaze. Nessa fase que coça, continua com a gaze? Sim, na verdade, tem alguns fabricantes que já estão desenvolvendo mordedores à base de silicone em forma de escova de dente. Olha. Então é bem legal, porque a criança pode segurar assim, né, como escova. Dá esse pra ela. Agora tem também a situação, ó, vê se ela gosta desse. Isso tudo é irritabilidade que a doutora falou, porque elas começam a coçar, ela fica nervosa lá, ó, até ajustar algo que ela se sinta confortável. É isso mesmo. Olha lá. Agora, eu tenho uma situação também, Duda, que nem tem um momento que às vezes só fazendo uma massaginha digital para dar certo. Então, assim, vocês podem, assim, com um dedão mesmo, fazer uma massaginha assim, bem aonde o dente vai rasgar, que é embaixo, no centro, que são os primeiros que rompem, né? E fazer uma massaginha assim para ela. Uma outra alternativa é fazer mesmo como o saquinho de camomila. Ajuda. E também geladinho ajuda, né? São situações que acalmam, né? Nesse sentido. São embaixo no centro. Então, Embaixo. E tem bebês e isso é individual. Pode ser que nem seja igual as duas. Tem bebês que o primeiro dente vem só com 1 ano e 2 meses. Eu percebo assim, que a Manuela, até aqui no programa a gente percebe, ela fica mais irritada, ela baba mais. Eu acho que a Manuela tá mais incomodada. Então, olha lá. Ela pode estar mais avançada em relação à idade Vou pedir pra dental. alguém da produção pegar aqui, vai passear. Olha, ela vai embora. Aqui é assim, gente, ó. Olha, e ela ficou brava porque foi embora. Pronto, ela vai por causa do tio Rodrigo, ela calma. Bom, então, os dentes que nascem primeiro são do centro. Agora, a Manuela, como a senhora viu, ela tá brava. A Manuela, ela tem essa irritabilidade maior e eu percebo que ela fica incomodada e baba. A gente usa até babador, porque a roupinha dela molha. Sim. É normal isso. E tem outra coisa também Os pais podem ficar com receio, né? Por que ela não e a Manuela sim? Então, mas ó, é um perfil, não é que ela não saliva, mas ela saliva menos. Entendi. Né? Agora, e ó, Isso é coisa a irmã. de gêmeos. Isso é coisa de gêmeos. Tipo, cadê a minha irmã, né? Agora, o que nem você falou, a higienização deve ser feita, né, sempre, ao menos na hora do banho, quando o bebê não está no aleitamento exclusivo. Bom, a Manuela saiu do estúdio, porque vocês perceberam que realmente a doutora falou um diagnóstico que acontece. A criança fica realmente irritada e aí o pai deu um mordedor, deu outro, deu uma madeira, mas é uma irritabilidade normal. A Rafinha tá calminha aqui, mas quando ela fica brava, ela fica mais brava ainda. Mas ela gosta de câmeras. Doutora, a higienização, em que momento deve se fazer com a fraldinha? Então, a higiene é legal estar fazendo sempre quando o bebê não tem leite materno exclusivo. Tá. Se ele tiver, não precisa, só quando chegar o dentinho. Porque o leite materno tem imunoglobulinas que são protetores da mucosa bucal. Só quando tem fórmula, então? Quando tem a presença da fórmula, ou seja, se é o aleitamento misto, por exemplo, aí é importante que a gente tenha higiene ao menos uma vez ao dia, num momento em que vai dar o banho, já limpa, né, o vidinho, limpa tudo, dá o banho e também dá aí a limpeza da linguinha. A partir daí, você começa a treinar o bebê para a higiene bucal. Né? Então, ele começa, tanto os pais começam a ter habilidade de mexer na boca do bebê sem ter medo, tanto o bebê vai ficando tranquilo e ficando bem de você mexer. E é a hora que a gente ensina a fazer a massaginha na gengiva de baixo, né? Para poder exatamente ela, quando ela está irritada, cansadinha, coçando muito, fazer essa higienização. Olha lá. A irmã foi embora, tá sentindo sinal que falta da irmã. ela quer ir junto, Fala, eu cansei de brincar Quer ir embora, com a filha? abelha. Quer ir embora também? Gente, é coisa de gêmeos. Bom, doutora, obrigada pela sua participação. A gente teve aqui caso real. Aí, ó, o bebê, ela tava mordendo, aí fica irritadinha.
Mas, mamães, fiquem atentas, higienizar. Se estiver usando fórmula, já comece a higienizar. Aleitamento exclusivo só quando tiver os dentinhos. Isso. Então tá certo. Tá bom. É isso aí, gente. Doutora Letícia, obrigada pela sua participação. E em breve, Rafinha e Manu, vocês vão poder conferir a visita no dentista, lá na doutora Letícia, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Olá, bem-vindos ao Saúde Você aqui na TV Caras, mais um programa segunda-feira, 11 horas da manhã, 2 convidados super especiais. Primeiro eu converso com a doutora Vanessa Orso, pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Seja bem-vinda. Obrigada. E hoje o meu priminho, gente, dá pra perceber porque assim, ele tem os olhos da cor do meu, o cabelo da cor do meu, ele é muito parecido comigo. Meu primo, Gabriel Alencar, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Tudo bem, Biel? Sim. Todo estiloso, né? Puxou a prima. Gente, o Gabriel, vou mostrar pra vocês, ele tem feito sucesso nas redes sociais e tem até vídeos dele cozinhando. E o programa vai falar de alimentação e o Gabriel também vai dar umas dicas hoje, né, Gabriel? Então vamos lá, vou começar conversando com a doutora. Doutora, entendendo a alimentação dos bebês, indo aí pra fase já da criança, né? Gabriel, já tá fazendo bolo, faz tudo, salgado, doce? Depois você vai dar uma receita, hein? Você vai dar uma dica pra gente? Sim. Então tá bom. Doutora, eu vou começar falando de bebês, porque as minhas filhas, por exemplo, logo no começo nasceram prematuras, 34 semanas, e tiveram um pouco de refluxo, mas a Manuela mais intenso, uma alergia, eu acho que uma intolerância à lactose. E aí a gente teve essa percepção ao longo do tempo, porque ela começou a ficar muito irritada. E aí eu queria saber se é comum as crianças nascerem com esse tipo de intolerância. Sim, na verdade, a intolerância é diferente de alergia, né? A intolerância a um açúcar, a um componente assim, de algum alimento é diferente da alergia da proteína de um alimento. Então, a intolerância à lactose, por exemplo, depende da dificuldade que esse organismo da criança teria para metabolizar esse determinado componente. Aí vai dar distensão abdominal, aumentar os gases, uma diarreia um pouquinho mais explosiva, pode acontecer nas crianças sim, né? Falando assim um pouco de alimentação, o que é indicado para essa criança nesse início? Você me falou da questão da prematuridade. Lembrar que o aleitamento materno é o mais indicado, mas a gente tem outras circunstâncias envolvidas nesse momento, né? Nasceram com 34 semanas, Eu não pude no momento amamentar. de dificuldade ali por questões da sua saúde e das dela também. Então existe ali uma imaturidade também do trato gastrointestinal delas, que está envolvida nesse momento e pode realmente ter sido, eu não sei te dizer precisamente se foi uma intolerância, mas pelo que você me falou, elas receberam um leitinho específico, uma delas, né? E depois esse processo já se ela tá com estabilizou. quase 6 meses e hoje já não tem mais. Então, provavelmente foi algo transitório Até e que por ser agora, imaturo, né? pela imaturidade desse trato gastrointestinal, né? Por ela ser prematurinha mesmo. Tem uma coisa que eu fiquei lendo muito sobre isso e eu acho importante a gente falar no programa. Eu conversei muito com pediatras sobre a questão do sufocamento. Infelizmente, tem crianças que chegam a óbito porque os pais não sabem lidar com um momento muito delicado e que pode ser gravíssimo. Doutora, qual a orientação para... No caso do leite, foi o caso da minha filha, mas a criança pode sufocar com comida, com alimento, enfim. Qual a orientação do pediatra? A primeira coisa que uma mãe deve fazer? Por que eu estou perguntando? Porque eu, assim, instinto materno e também conhecimento, trabalho na área da saúde, virei de bruço e comecei a fazer... A gente usa a força da gravidade também para manter, né, bater a criança com a cabecinha para baixo, né? A gente não tem como mostrar. Bate 5 vezes nas costinhas, vira, né? E tenta, às vezes, até necessário fazer a massagem para estimular a saída dessa secreção que volta. Porque o refluxo, como você falou, esse voltar o conteúdo gástrico que pode vir ali chegando pelo esôfago, até mesmo as vias aéreas superiores, causando esse sufocamento. Né? Foi o que aconteceu com a minha filha. Ela estava com a via aérea e aí nós fizemos o quê? Além dos tapinhas, nós chegamos a sugar, puxar. Porque vocês estavam em casa, não tinha outra, né? outra
E ela situação parou nesse por momento alguns que segundos poderia. que parecia uma eternidade. Então a gente tem essas manobras e não são todas as pessoas que têm esse treinamento para fazer em casa. Então E é se bem não importante. conseguir fazer em casa, doutora? Precisa ligar imediatamente para a emergência, né? Se não é possível chegar, para que o atendimento chegue também até vocês. Tá, né? então mães fiquem atentas, é importante conversar sobre isso com o pediatra, é Sim. importante ver vídeos de orientações de Existem como... várias manobras, né? A gente não tem nenhum bonequinho, Sim. nem uma bebê para mostrar, mas essa manobra é a que a gente realiza para auxiliar esse alívio. E Porque salva o a vida, refluxo, né? e esse refluxo que você mesmo falou, pela prematuridade a gente já tem essa predisposição. Sim. E todos os bebês tendem a ter um refluxo que a gente diz fisiológico, né? Que volta um pouquinho porque eles mamam um conteúdo líquido, esse conteúdo em grande quantidade fica ali, eles ficam mais na posição horizontal, então predispõe a um retorno desse conteúdo tanto para o esôfago, podendo chegar até a via aérea superior. Né? Agora, falando em alimentação, os antigos, né, falam, ai, olha, já tá com quase 6 meses, já era pra estar na fruta, isso, aquilo. Minhas filhas nasceram de 34 semanas. Né? É considerado para as mães saberem a idade cronológica, fazer as continhas ali da criança, antes de ficar, ai, não, já tem que dar, porque a data do nascimento é uma coisa, mas elas nasceram de 34. Elas são prematuras, é diferente, né? O que é orientado? A criança, antes dos 6 meses, ela não tem uma maturidade, que a gente diz, nem fisiológica para receber esse alimento, que seria isso. Ela não consegue ainda digerir todos esses alimentos e excretar, por exemplo, o sódio, o excesso de proteína, metabolizar, tudo isso. Por isso que não é indicado a gente introduzir antes da hora, antes dos 6 meses. E as meninas sendo prematuras, a gente tem ainda esse outro olhar, porque elas nasceram antes do tempo. Então, 34 semanas para chegar em 40 semanas, que seria o tempo ideal, por isso que a gente diz a idade corrigida, faltavam 6 semanas. Sim. Então, isso o pediatra que acompanha elas está acompanhando. Tem uma maturidade também neurológica, além de fisiológica, elas já sentam, o reflexo da linguinha delas já está mais diminuído para elas não jogarem a comida para fora e Sim. conseguirem deglutir. Então, tem toda essa capacidade que precisa ser avaliada. Então, nenhum estudo nos autoriza a introduzir precocemente os alimentos. Então, a partir dos 6 meses e as meninas sendo prematuras, nós precisamos avaliar essa situação também, né, da idade corrigida delas para 40 semanas, para poder avaliar essa situação da Tá introdução. certo. Gabriel, conta pra tia, pra prima, né? Que na verdade nós somos primos, né? Bonito assim, parece com a prima. Conta pra prima, o que você mais gosta de comer? Salada. Ai, gente, um tapa na cara da sociedade que meu primo come salada. Você é saudável? Você gosta de salada? Sério? O que você come normalmente quando você vai almoçar? Salada, carne e tomate. Nossa, você é super saudável, por isso que você é toda assim fitness. Você come arroz, feijão, come. Que bom. Você come macarrão? Com Então você gosta de comer de tudo, mas você gosta bastante de salada. Qual o seu doce preferido? Ele olha pra mãe. Tipo assim, será que minha mãe vai brigar comigo? Pode contar, faz de conta. doce de leite. Doce de Que leite, delícia. doutora. E aí, Pouquinho doutora, como só. que tá essa alimentação? Ele tá bem indo bem de alimentação de Aparentemente salada? sim, né? A Olha. alimentação é importante que ela tenha qualidade, né? Nessa idade dele, eles não ingerem uma grande quantidade. A velocidade de crescimento ela está um pouco menor. Então a gente observa, a mãe deve ter observado isso também, uma redução na quantidade. Então a gente Sim. precisa sempre primar na qualidade, né? Uma alimentação rica em vegetais, frutas, legumes, né? Isso é importante, ter a fonte de proteína na carne, no ovinho, isso sempre é importante também, né? E você gosta de escovar o dente? Isso é muito importante. Na hora que você vai dormir, você escova o dente, depois que comeu tudo isso, Sim. escova. Isso aí. Então, olha só, o Gabriel tá participando aqui, gente, porque a gente tá falando de alimentação. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo. Olha esse menino cozinhando. Pessoal, tá tudo bem? Hoje é dia de bolo.
Doutora, hoje a gente vê que muitos pais, e eu diria que infelizmente, acostumam crianças com fast foods. E a gente está vivendo um momento de pandemia e a gente está vivendo um momento de pandemia da obesidade também, né? Que é uma das doenças que mais se falam hoje no mundo, é a obesidade. Sim. Qual a orientação para os pais, doutora? A orientação é que a gente não deve substituir, sobretudo, as refeições principais, almoço, jantar, pelos fast foods, né? Por essas alimentações rápidas, sanduíches, os alimentos industrializados, sobretudo, né? Manter a alimentação saudável, os horários, o café da manhã, o almoço, o jantar, a qualidade desses lanches, as crianças que vão à escola ou não. A gente tem observado, principalmente pelas condições que o momento impõe, né? A criança não pode mais frequentar ambientes, né? Não, nesse momento, esportes coletivos, onde eles gastavam muita energia, então a tendência é que estejam mais sedentários, não estejam gastando tanto energia, por isso que você observou realmente isso do aumento do peso, do ganho Sim. de peso, da falta do exercício físico na Porque qualidade. tem crianças que tem que fazer dieta, né? A gente precisa reduzir a ingesta, principalmente dos carboidratos, dos alimentos gordurosos, né? Então, primar sempre pela qualidade e nunca substituir as refeições por esses tipos de alimentos. Ou né? seja, não é que vai privar Nunca, a criança não de algo, vai, né? mas não ser Mas o que é essa principal- rotina, né? Todos os dias. Todo dia no almoço é um sanduíche. Não, isso não pode acontecer. Né? Eu preciso ter o horário do almoço, do jantar e sempre uma fonte de cada grupo alimentar é importante que esteja presente na alimentação dessa criança. O que não dá para uma criança de jeito nenhum? Se você pudesse dar um conselho para uma mãe. De jeito nenhum, os alimentos industrializados é o que a gente sempre diz. Por quê? Porque eles contêm uma quantidade muito alta de açúcar, gordura, conservantes, né? E quanto mais a gente diz alimentos produzidos em casa, com produtos naturais, eles são melhores, né, para a criança ingerir, né? Gabriel, o que você mais gosta de cozinhar? Lasanha, Ah, mentira. Você faz lasanha? O que vai na lasanha? vai massa de lasanha, Ah, mortandela a E sua queijo. mortadela e queijo, olha. Uma lasanha by Gabriel Alencar. E você mesmo sabe fazer, montar tudo? sim. Tem vídeo seu mostrando você fazendo comidas? Olha! E de doce, o que você sabe fazer? A minha mãe que faz. Ah, daí você fica só olhando. É, Você come doce? Você gosta de doce de leite, né? sim, Que mais? só. Só? Só doce de leite? E de comida salgada, o que você gosta mais? Salgadinho, Salgadinho? Olha, isso entrega a sua mãe, entrega. O que mais que ela te dá? só. Ah! Doutora, obrigada pela sua Que participação. agradeço. Gabriel, volte mais vezes. A gente vai encerrar com você aí na cozinha, mostrando os seus vídeos. Você tá fazendo sucesso nas redes sociais. Você sabe o seu Instagram? Sim. Então fala pro pessoal de casa te seguir. Fala para as pessoas, me sigam. Fala. Fala pro pessoal lá da câmera, lá, ó. Qual que é o seu Instagram? Gabriel Alencar. Gabriel Alencar, sigam lá nas redes sociais, gente, ele tá fazendo sucesso. Tem fotos de modelo, tem vídeos cozinhando, tem tudo, né, Gabriel? Então você volte mais vezes junto com a doutora Vanessa, tá bom? Vai voltar? Vou. Gostou? É isso aí. Doutora, obrigada. Obrigada viu? a você. Seja Tudo sempre de bom. bem-vinda. Obrigada. É isso aí, gente. O programa com criança é o máximo. Ele parou, ele foi fazer xixi, isso tudo acontece, né? Mas essa genuidade é que faz a diferença e é o que a gente gosta aqui no programa Saúde Você. Um beijo pra vocês, até o próximo Bem, programa, Gabriel. próxima segunda-feira às 11 horas da manhã. Saúde Você.